no bastidor. Mas me conta um pouquinho como que foi essa sua jornada para iniciar na música. Porque a gente sabe, né? Igreja é o sonho praticamente de todo jovem que tá lá na igreja, né? Ver o pessoal cantando lá, nossa, como eu quero cantar, como eu gostaria de estar lá. Como que você foi descobrindo isso? Foi na infância? Foi na adolescência? Foi já na fase adulta? Como é que foi esse processo? Então, a história é um pouquinho longa, Perfeito. mas acho que a gente tem tempo para conversar aqui. Eu vou conseguir contar um pouco para vocês. Eu sou carioca, né? Eu nasci no Rio de Janeiro. Sério? Tá? Ninguém imagina. Meus pais são cristãos há mais de 40 anos, então eu tenho um irmão, então nós nascemos num lar cristão. E eu sou um milagre na vida dos meus pais, porque minha mãe não podia engravidar, ela passou anos, né, pedindo a Deus para que ela pudesse ser mãe. E depois de muita oração, muita campanha, muito jejum, quando todo mundo já estava desacreditado, assim, os médicos falavam que ela tinha gravidez psicológica. Então, se ela não era estéril, meu pai era um dos dois. E que não seria possível que ela se tornasse mãe. Não dessa forma, né? E minha mãe continuou querendo. E um dia teve uma campanha na igreja e minha mãe é baiana, né? Então ela é bem determinada, assim, baiana retada, como dizem. E ela orou a Deus, falou: Deus, não tive filhos até hoje, então também não quero mais ser mãe, não precisa mais me dar filhos. Ela foi completamente sincera e falou isso pra Deus, foi embora pra casa, passou um mês, ela descobriu que estava grávida de mim. Deus fez esse milagre, assim, inesperado para ela acontecer. Todo mundo só acreditou depois que eu nasci, porque ela já tinha tido tantas vezes gravidez psicológica e ninguém mais acreditava. E daí, eu comecei a cantar bem pequenininha na igreja, assim, eu comecei a cantar em casa, a princípio. Minha mãe foi essa pessoa que teve esse olhar atento e percebeu que eu não cantava como uma criança normal de 2 anos de idade, né? E eu aprendi... 2 anos. Ela deixava o rádio ligado em casa. Ok. Então, eu ia aprendendo, absorvendo todas aquelas músicas, assim. Não temos músicos na família, então essa foi a forma que eu absorvi a questão da música, né? E eu acredito que nasci com um dom mesmo de Deus. E um dia a gente estava num culto, né? Antes do culto começar, na verdade, e minha mãe sempre falava pra mim nos lugares onde a gente ia: canta pra mim, canta um pouquinho pra mim, não importava onde a gente estivesse, no ônibus, no meu supermercado, enfim. E aí, antes do culto começar, eu tava cantando baixinho, só pra ela ouvir, só tava a gente ali. O pastor passou e me ouviu, perguntou pra mim: você quer cantar no culto de domingo de manhã? Eu falei: quero. Pronto, começou nesse dia, nesse culto, aos 3 anos. 3 anos? Eu comecei a cantar. E era uma igreja, assim, de uns 500 membros, mais ou menos. Então, as pessoas me viram lá cantando e começaram a me chamar para cantar em outros lugares. Então, eu ali na minha região, ali eu morava em Copacabana, numa comunidade que se chama Ladeira dos Tabajaras. Então, a gente tinha uma situação bem difícil mesmo. Era de muita luta. Eu subia 400 degraus para chegar até em casa. Eu pulei os assuntos, mas faz muito sentido a gente falar isso agora. Minha mãe sempre falava pra eu contar quantos degraus a gente subia pra chegar até em casa. Era uma das últimas casas, assim, da comunidade. E eu não entendia porque eu tava contando, mas ela falava que um dia eu contaria isso para as pessoas, para o mundo. Eu testemunharia a transformação que ia acontecer na nossa vida. Então, eu sei que a gente subia 400 degraus para chegar até em casa. E foi assim, meu início, eu comecei a cantar assim, então eu cantei em muitos casamentos, muitas festas de aniversários, participava das competições de música que tinha ali no meu bairro, então as pessoas me conheciam assim. E eu passei a minha infância toda cantando, né? Meus pais ali, cada um ali na sua luta. Minha mãe era dona de casa, ia fazendo uns bicos, umas coisas que apareciam para sustentar a gente. E meu pai trabalhava também. E aí, com 9 anos já de idade, muitos anos depois, né? Muita experiência, né? 3 anos de muita idade, bagagem. 2 anos, né? Com 9 anos, eu assistia o programa do Raul Gil e pedia pra minha mãe me levar. Me leva, por favor. E aí Vovô Raul. E ela falava pra mim: como que eu vou te levar, né? A gente não tem dinheiro, não conheço ninguém em São Paulo. Como que vai ser isso? Eu não sei, mas me leva, por favor. E um dia, acho que ela cansou de me ouvir, de insistir com ela, e ela falou pra mim: olha, eu vou te levar.
pediu dinheiro emprestado, mala emprestada e fomos para São Paulo. Ah, sim, ele é em São Paulo, é Era em verdade. São Paulo. E aí nós fomos, sem conhecer ninguém, sem nunca ter estado aqui. E foi Deus, assim mesmo, que nos guiou. A gente veio na fé. E sou grata, assim, aos meus pais, a Deus em primeiro lugar, mas aos meus pais sempre, porque eles tiveram essa atitude de acreditar numa criança, acreditar no talento de uma criança ali e não achar que era uma fase, que era coisa que ia passar, né, como muitas vezes acontece. Eles tiveram esse olhar atento e acredito que guiados por Deus para que tudo se movesse, né?